E nós recebemos uma pergunta aí de uma telespectadora, uma mãe, querendo saber de que forma ela pode aí tomar alguns cuidados com os filhos quando eles ingerem algum medicamento, né, que é bastante invasivo, bastante forte, né? Como cuidar aí de todo o estômago dessa criança ou desse bebê? E para falar sobre o tema, eu estou aqui com a gastro, a doutora Rafaela, que vai falar pra gente. Existem realmente medicamentos que são muito invasivos aí para o estômago das crianças. O que as mães têm que fazer para que futuramente isso não gere um problema maior? Realmente, a maioria dos medicamentos causa algum dano para o estômago de adultos ou de crianças. Quando o dano é muito pequeno, o próprio organismo acaba se regenerando sem causar nenhum sintoma e nenhum problema maior. Em crianças e em bebês, isso é ainda mais problemático, porque toda a barreira dentro do estômago que protege o estômago ainda está sendo formada. Então, evitar o uso de medicamentos mais fortes é muito importante nessa fase da vida. Que medicamentos fortes seriam esses, né? Anti-inflamatórios em geral, então o próprio ibuprofeno ou cetoprofeno, que são medicamentos comumente prescritos no dia a dia, né? Para crianças, é um remédio que não precisa de receita para comprar. Então, muitas mães acham que não tem problema, vai ali na farmácia, pega um remedinho. Pode ser problemático, especialmente se usado por mais de 3 dias seguidos. E, além dos anti-inflamatórios, os antibióticos, especialmente, são ainda mais fortes, né? É claro que, dependendo da classe do antibiótico, vai mudar, mas eles trazem problemas bem importantes. E a proteção, assim, eu acho que a principal conscientização é não dar nenhum remédio para criança ou para bebê sem conversar com o pediatra. Isso é o principal. Sempre que possível, anti-inflamatórios e antibióticos devem ser dados depois de alguma refeição. Então, o bebê você coloca ele para mamar e dá o remedinho na sequência. A criança depois de uma refeição, respeitando o horário, né, do remédio, mas sempre que possível com o estômago forrado. E evitar o uso indiscriminado dessas medicações é ainda o principal. Algumas mães acabam medicando aí, dando vitaminas, às vezes fitoterápicos, né? Isso também vale, esses cuidados aí para esses tipos de medicamentos? Na literatura científica, nada disso, nem vitaminas, nem fitoterápicos vão ajudar na proteção gástrica. Isso não é comprovado cientificamente. A não ser que seja uma criança que já tenha uma deficiência vitamínica que esteja diagnosticada. Então, uma criança que tem pouco ferro vai precisar tomar ferro para ter uma melhor absorção gástrica. Uma criança que tem pouca vitamina B12, a mesma coisa. Mas se é uma criança saudável, que não tem nenhum problema de saúde, nenhuma deficiência vitamínica, dá vitamina extra, não vai causar nada. Essa vitamina extra vai ser eliminada pelo rim. O organismo tem um equilíbrio muito bem feito. Então, se o seu filho tem vitamina, o que você der de extra vai sair. Você está jogando dinheiro fora. Mas se tiver deficiência, aí sim. Doutora, e para esclarecer aí para os pais que estão nos assistindo, quais são os primeiros sinais de que realmente essa criança já teve aí o estômago afetado? Vão ser basicamente os mesmos sintomas de uma gastrite no adulto. É claro que a criança, dependendo da idade, ela pode ter uma dificuldade de te relatar esses sintomas. Então, uma criança que tem ânsia de vômito, náusea, ela pode falar que a barriga está doendo. No geral, o primeiro sintoma descrito pela criança vai ser: minha barriga está doendo. Você pode perceber vômito, especialmente pós-alimentar, salivação, e daí a criança começa a babar mais do que o normal ou a cuspir, dependendo da idade. Mas, no geral, ficar atento para esse tipo de reclamação depois do uso de medicamento, né? Então, se você deu um ciclo de antibiótico, tá lá no terceiro, quarto dia, a criança começa a falar: tá doendo minha barriga, começa a nausear, salivar, tem que ficar atento. E tem como reverter caso o estômago realmente for afetado? Sim, tem tratamento. O tratamento vai ser com remédios para diminuírem a produção ácida, mas para a criança a gente dificilmente prescreve o omeprazol, o pantoprazol, que são de uso corriqueiro no adulto. A gente vai partir para medicamentos de classe diferente, que são menos agressivos, mas tem tratamento sim. Agora, uma coisa que é muito importante é que, na maioria das vezes, uma gastrite numa criança é causada por erro alimentar,
e não por consumo de medicamento. Então, em torno de 70% a 80% dos problemas gástricos em crianças desse tipo não são por causa do remédio, mas sim por causa de condimento, corante, conservante, excesso de sódio na alimentação. Então, tem que ficar atento para isso também.